É muito importante que deixe o seu like. E se inscreva para ajudar o canal Biblioteca Esotérica. Manual da Defesa Espiritual Alain Barbieri. Você. Atraio que você é. Iniciaremos esse tópico abolindo o certo. Costume que muitos detêm e é a principal razão pela qual milhões de pessoas atingem o fracasso. Só tanto pessoal quanto profissional antes de sequer se aperceberem de tal. Um comportamento venenoso ao indivíduo e seu semelha. Tes que, certamente, também o praticam inconscientemente, a arte de se culpar o exterior pelos próprios erros. Inevitavelmente questionadores surgirão, argumentando sobre como foram injustiçados ao longo dos anos sem dar motivações para receber aquele gênero de desprezo. Contudo, habituei-me a retorquir com a seguinte interrogação: se fora tão discrimina do em sua estagnação e inocência, por que não fez algo para transformar a si mesmo e os supostos vilões que o discriminavam? Afinal, críticas sem fundamento e sentimentos destrutivos só nos atingirão caso estejamos dispostos a assumi-los como verdade em nosso âmago e, de mesmo modo, o poder de virar a mesa. Manual de Defesa Espiritual, PG 05. Também será nosso se for realmente desejado. E esse poder reside na capacidade de apontar menos o outro e refletir mais sobre si, compreendendo que a fonte dos empecilhos, fiascos e infelicidade não é o extrínseco e sim o respectivo ser humano, uma vez esclarecida a premissa que embasará os conceitos seguintes, partiremos, então, para os termos a serem explorados nesse capítulo: campo morfogenético, energia e vibração. 3 fatores que ditam a forma com a qual enxergamos o mundo, os entes, queridos ou desconhecidos, e eles nos enxergam. Em resumo, impõem a universalidade do que atraímos para nossa existência. Trataremos, primeiramente, da concepção de energia de modo didático suficiente para auxiliar o leitor em sua mais nova jornada na busca de renovação e êxito em futuras conquistas. Algumas considerações sobre energia. A energia é uma unidade extremamente relevante que se alastra pelos ambientes e seres viventes da Terra. Ela é criada, sentida e modificada por seu possuidor natural e tem a possibilidade de transfigurar-se em um agente de influência capaz de reger os aspectos que estruturam o cotidiano geral. Estamos constantemente emanando energia a partir dos pensamentos que, por sua vez, geram impulsos elétricos, eletromagnéticos e energéticos. A própria ainda se ramifica em 2 subdivisões divergentes, essas sendo as propriedades e funções, que serão aproveitadas, canalizada, levando-se em conta a nomenclatura já ser previsível que se abordará a focalização da dita energia para um único propósito. A canalização energética promove a potencialização do vigor oferecido em prol da obtenção de determinado objetivo que, em sua maioria, envolverá estupendo envolvimento emocional. Assim sendo, ao efetuarmos a soma da eficiente e disponível energia com a primazia sentimental, temos um conjunto imbatível para auferir novos horizontes e regozijarmos-nos dia após dia de nossa jamais egocêntrica maestria pessoal. Dispersa, este será o conteúdo antagonista ao anterior. No momento em que é inexistente a meta, também será a concentração. Por conseguinte, fragmentos serão gerados aplicados de modo igualitário entre as atividades exercidas pelo indivíduo, todavia, de forma tênue e displicente. Infelizmente, grande parte da população está inserida nesse método de vivência e metamorfoseiam-se em vítimas de suas presumidas incapacidades, relacionadas a pôr em evidência ânsias da alma. Entretanto, a mudança é possível. Atenção ao seu campo morfogenético. O princípio é a energia. No entanto, conforme adotamos um padrão de pensamento e ação, passamos a condicionar a liberação de um tipo específico da própria que ecoará positivamente ou negativamente no campo morfogenético pessoal.
Toda a humanidade, desde o momento de seu nascimento, cria um padrão exclusivo de vibração e identidade energética, consequentemente alterando, identicamente ao longo dos anos os espaços que frequenta e sujeitos com os quais convive. De maneira resumida, ao passo em que pensa, mentos e emoções criam energia, atitudes e comportamentos criam vibração. No que se concerne o campo morfogenético, devemos ter em mente que tal item é um absorvedor de memórias, mas jamais de forma literal. Ele, incumbido de captar as vibrações e energias dispensadas por terceiros em variadas situações em recintos, moldando-os de acordo com essa norma. Já o campo morfogenético, Manual de Defesa Espiritual, pg 11, pessoal é formado por lembranças e lugares, pelos quais o homem ou mulher passará ao decorrer de sua realidade. É impetuoso e expressivo bastante para transcender o ser humano e atingir quaisquer elementos, anima dos inanimados ao seu redor. Intervém, essencialmente, nos triunfos da vida pessoal. Esse campo é criado e fortalecido tão somente pelo ser alicerçado na história traçada por ele. Como resultado, a função de atração ou repulsa irá se fundamentar na coerência do tal, ou seja, congêneres se aproximarão e desconforme-se afastarão. Temos como exemplo fulana que, movida pela exasperação momentânea, comprou um novo salto vermelho de camurça e, dias após, passou a notar diversas moças com o mesmo calçado. Fulana atraiu para si, no segundo em que adquiriu o sapato, semelha tesa a ela. Tudo o que nos rodeia espelha-se em quem fomos, caso almejemos reforma. É obrigatório principiar pelos pensamentos e sentimentos, em seguida torná-los hábitos, para, por fim, alterar a vibração emitida e solidificar o vigente campo morfogenético pessoal. A importância de adotar um ritual introduz essa temática com a minha própria máxima. Aquele tem fé e acredita em uma força superior, leve para dentro de casa sua religiosidade. O médium umbandista não tem o encargo de aguardar até o dia de trabalhos em seu terreiro para entrar em conta com a espiritualidade, se conectar com as energias que o sustentam diariamente ou agradecer pelas dádivas recebidas. É ilusória imprescindibilidade de se estar em uma gira para vestir o branco e achegar-se ao orixá, guia, porém também é prescindida em corpo, ração para tal realização. Temos que conceber que as entidades já estão vivas e vibrantes dentro de nós. Em vista disso, a indispensabilidade está em cada um, como fiel, recorrer a essas fantásticas forças e acioná-las. Tanto solicitar quanto clamar ou expressar gratidão são ações permitidas a serem incluídas no lar, em horas propícias, entregando o interino do indivíduo ao momento. Sempre recomendo aos médiuns Manual de Defesa Espiritual, pg 15, que procuram-me em busca de aconselhamentos que adotem um ritual em suas vidas. Atualmente existem inúmeras fontes de estudo sobre ervas, pedras e mais algumas infinidades de matérias, essas que possibilitam executar uma defumação em domicílio, tomar um banho, com a finalidade energética precisa, acender velas e compreender o porquê dela ou apenas se ajoelhar na borda de uma cama e orar. Crucial é interpretar a vivacidade sagrada e que o orixá é um mensageiro dos poderes de Deus, bem como encarregado de manifestar suas vontades. Então, quando converso com a divindade, estarei igualmente comunicando-me com ele. O medo infundado de vários é a famigerada possessão pela ausência da proteção encontrada na casa que frequentam. Contudo, de antemão anulo-a, pois espíritos de luz ou orixás em tempo algum farão algo que prejudique quem quer que seja. Pode-se sim, embora desconheça os nomes das entidades que o acompanham, evocar tais potências dado que, de algum meio, elas estão presentes em sua vida. Recomendo fortemente que escolha um dia da semana para efetuar um ritual, simples como acender uma vela e cantar
Alguns pontos, fora da gira, convide sua família para participar e fortaleçam juntos seus laços pessoais e com o sacro. O benefício é imensurável. O mal só se insere em nossa rotina, porque é uma porta aberta de natureza igual será o bem. Por fim, repito e insisto, adote um ritual firme. Seu anjo da guarda crença em um ser superior que tem como função anteparo dos seres permanece viva e cada vez mais elementar enquanto atravessa séculos através de religiões predominantemente cristãs. Seguramente, com a Umbanda não seria diferente. O anjo da guarda, em minha particular concepção, é uma força maior que promove o fortalecimento da ligação com Deus. Todavia respeito e aceito todas as interpretações como válidas. Ensinarei a prática, que considero fundamental, desde que iniciei na Umbanda e faço até os dias presentes. O que você vai precisar? Item 01 vela de 7 dias. Item 01 taça. Item água mineral. Item 01 pedra de cristal. Item 01 pires. Observação: a vela tem de ser de 7 dias branca, pois a irradiação será prolongada e a cor representará a fusão de todas as outras. A princípio, acenda a vela no tempo em que já está ajoelhado e, em seguida, encime-a em sua cabeça enquanto ora. Opte pela oração que quiser, porque a mais poderosa das próprias será aquela que vem do seu íntimo. Tenho de frisar que diariamente haverá o compromisso de se ligar àquela firmeza visto, que é a instabilidade. Manual de Defesa Espiritual, pg 21, energética sofrida durante as 24 horas que formam o dia desconectam-nos do sagrado. Adicione a taça com água mineral, que constitui o elemento condutor da energia, e troque-a habitualmente na ocasião em que se unir novamente à potência. Insira o cristal, que reflete integralmente tais intensidades, no meio líquido repousado na taça, assim como o mel, extraordinário potencializador e agregador. Peça por aquilo que tensiona ou carece a você, e de certo será atendido. Tome regularmente banho de ervas por meio do caminho pelo qual avanço. Obtive a oportunidade de aprender lições valiosíssimas. Em meio a elas está a relevância em se preparar um bom banho de ervas. Nós somos, de fato, campos magnéticos, animados e dotados de fala e desarte, nesses. Citamos de descarrego, mas descarrego do que? Das más energias que nos cercam, que não consistirão puramente em espíritos óbices, sores ou demandas, conquanto sim em peça, mas cargas que servirão de passagem para tais espíritos de baixa vibração e trabalhos mal tensionados. E por que tomar esse tal banho? Enquanto humanos, não temos habilidade de manter o campo energético estável por longos períodos de tempo e, à vista disso, é primordial o emprego de componentes externos. Posso reproduzir algum banho que conheci para certo objetivo em especial? Pode, desde que haja responsabilidade de realizar a dissolução de acúmulos negativos por intermédio do Manual de Defesa Espiritual, pg 24. Descarrego, anteriormente ao primórdio do, direcionado ao escopo. Rememoro que a quantidade de ervas terá de ser proporcional à quantia de pessoas que irão empregá-las. O que você vai precisar? Item 01 bacia. Item água fria, para ervas frescas. Item água quente, para ervas secas. Preparo. Preludiaremos despejando a água fria na bacia ou recipiente escolhido. Prontamente, também as ervas que irão ir-se a frações após a maceração manual, última. A ação a ser concluída, o banho de descarrego, exige um contraponto que irá repor a vitalidade, levada por sua atuação de limpeza. É aceitável a complementação tanto com um segundo banho quanto com a adição de ervas que trarão a revitalização no próprio. Depois de bem sucedida a primeira etapa, o colocaremos em descanso e, finalmente, descartaremos a água, que de antemão cumprirá seu papel para
coá-lo e completá-lo no instante do despejo. Manual de Defesa Espiritual, pg 27. Sobre o corpo, com a água do chuveiro. Dire-se, ou o banho com uma oração de sua preferência. Se é para potencialização e, de acordo com suas crenças, derrame da cabeça aos pés ou dos ombros aos pés. Arremato indicando que seja procedido antes do ressonar. Relação de ervas para utilização. Oxalá, ervas de limpeza, açoita-cavalo, erva do bicho, mamona e orégano, ervas de equilíbrio energético, angélica, anis, estrelado, alcachofra e alcaçuz, oiá, ervas de limpeza, cânfora, suma, eucalipto, bambu e pinhão branco, ervas de equilíbrio energético, benjoim, chapéu, de couro, hortelã, nó de cola e sabugueiro, oxum, ervas de limpeza, cipó cabeludo, buchinha do norte, confrei e aça-peixe, ervas de equilíbrio energético, malva cheirosa, rosas, erva doce, macela flor e maçã, oxumaré, ervas de limpeza, angico, dandá, espinheira, santa, urucum e valeriana, ervas de equilíbrio energético, açafrão, raiz, canela, barbatimão e carapiá raiz, oxóssi, ervas de limpeza, guiné, jurema preta casca. Comigo ninguém pode, vence tudo picão. Preto, ervas de equilíbrio energético, abacateiro, abre. Caminho, alecrim do norte, alecrim comum, alfavaca, obá, ervas de limpeza, peregum roxo, confrei, valeriana, ervas de equilíbrio energético, tamarindo, rabanete, trapoeraba, pata de vaca e salsa-par, rilha, xangô, ervas de limpeza, aroeira, arruda, garra do diabo, folha do fogo e urtiga, ervas de equilíbrio energético, barba de velho, café-folha, cipó-cravo, hibisco-flor e ipê roxo, egunitá, ervas de limpeza, aroeira, arruda, garra do diabo, folha do fogo e urtiga, ervas de equilíbrio energético, barba de velho, café-folha, cipó-cravo, hibisco-flor e ipê roxo, ogum, erva de limpeza, olho de cabra, lança de São Jorge, espada de São Jorge, quebra-demanda, e tiririca, ervas de equilíbrio energético, carqueja, amarga, catuaba, cavalinha, damiana e gengi, bri, yansar, ervas de limpeza, buchinha do norte, cânfora, espada de Santa Bárbara, mamona e picão, preto, ervas de equilíbrio energético, calêndula-flor, cana de brejo, camomila-flor, capuchinha, girassol, obaluaê, ervas de limpeza, alho desidratado, cebola, desidratada, cipó-cruz, chorão e fumo, ervas de equilíbrio energético, sálvia, 7, sangrias, sabugueiro-flor, caatinga de mulata e lantana, nanã, ervas de limpeza, cipó-suma, pinhão roxo, chorão e peregum roxo, ervas de equilíbrio energético, alfazema, capim-rosário, confrei, erva de Santa Maria e mentrus, iemanjá, ervas de limpeza, erva de bicho, alho de zidra, ado, alho casca, ervas de equilíbrio energético, rosa branca, erva de Santa Maria, manjerona, mulungu casca, e noz moscada, omolu, ervas de limpeza, mamona roxa, urtiga, peregum roxo, chorão e orégano, ervas de equilíbrio energético, capim-rosário, chapéu de couro, cravo da Índia, manjericão e noz de cola, exu, ervas preferenciais, açoita-cavalo, pinhão roxo, dandá, casca de alho, casca de cebola, pomba-gira, ervas preferenciais, patchouli, malva rosa, canela, amora e pitanga. Realize defumações. Apresentarei, nesta sessão, alternativas de aparelhos para se acoplar às ervas para defumação e como operá-los. Muito provável. Mente boa parcela de meus espectadores. Alunos conhecidos têm como praxe o uso do turíbulo, tradicional item destinado a esse desígnio, ou de sabe da comparência de distin. Tosatal, e minha momentânea missão é abrir o leque de opções que manterão a eficiência
praticidade e vínculo com o ritual. Cada artigo detém particularidades que favorecerão modalidades diversas como o âmbito ou individual, embora não exclui-se a inversão em casos de único recurso. Charuto, construído com folha de tabaco, produto infalível e intenso, é um desagregador e repositor de energias para pessoas e ambientes, o que, propositalmente, justifica o uso por muitas entidades. Nesta condição, é apropriado transcorrer a defumação na força do espírito de luz que manipula o próprio. Sugue a fumaça e solte, sem inalá-la, pelo lugar definido enquanto ora. Incenso, ademais atribuição mística. O incenso contém as profundas raízes da aromaterapia que agirão nas emoções. Sensações partindo do olfato, no entanto, advirto quanto à compra dele, pois, embora o preço dos mais adequados sejam sutilmente maiores, culminarão em uma menor prejudicial idade à saúde ocasionada pela resina. Basta acender e caminhar pelo local selecionado ao mesmo tempo em que ora. Cachimbo, aconselhadíssimo para autodefumação, e meu favorito, bafôrio do modo que lhe for confortável no mesmo momento em que direciona a força para necessidade. Manual de defesa espiritual. Alguidar com carvão em brasa, assem. Dá-o com álcool em gel, jornal ou um acende. Dor de carvão. Deposite a mistura de ervas na brasa e conduza as cargas positivas com orações enquanto percorre o trajeto no espaço elegido. Notabilizo a substancialidade de prato de bal para suporte do alguidar, assim evita do queimaduras nas mãos e ou acidentes de maior gravidade. Observações. As ervas devem ser aprontadas com determinações antes de posicionadas no objeto que será utilizado para defumação propriamente dita. Ao final do processo, basta eliminá-las em lixo comum. A defumação é uma artimanha preciosa para a dissipação de energias negativas, espíritos e quaisquer outros parasitas espirituais. Em minha residência e terreiro aproveito-me do seguinte misto, sálvia, alfazema e tabaco, que exercem totalmente associadas. Manual de defesa espiritual, concomitantemente equilíbrio e limpeza. A forma de início e fim será a critério de cada pessoa. Porém, se posso dar uma dica que eu mesmo aplico, faça de dentro para fora. Utilize pedras para proteção e limpeza. Turmalina negra. Uma pedra de limpeza e proteção. A turmalina negra é hoje amplamente utilizada na terapia com cristais, usada junto ao corpo. Pingente ou joias. Protege seu usuário de influências mentais negativas. Mantém limpa a aura. Dispersa neblina eletromagnética. Despendida de aparelhos celulares. Computa dores e outros aparelhos. Estimula a atitude positiva. Combate as doenças debilitantes. Fortalece o sistema imunológico. Pesquisas científicas recentes têm mostrado que o elixir da turmalina negra ajuda a limpar e equilibrar todos os líquidos do corpo humano. Por isso, é recomendado principalmente para as mulheres mais suscetíveis a este tipo de desordem devido a inconstâncias hormonais causadoras de inchaço por retenção de líquidos, em especial no período da Manual de Defesa Espiritual, PG 52. Menstruação, rica por 13 minerais importantes para o corpo humano: alumínio, boro, cálcio, ferro, flúor, hidrogênio, lítio, magnésio, manganês, oxigênio, potássio, silício, sódio. Atua diretamente no sistema digestivo, na circulação, respiração e na lubrificação dos órgãos. Ajuda a combater os radicais livres. Aumenta as defesas do nosso organismo, dando-nos maior resistência. Estudos confirmam que a turmalina negra acumula e fornece aos usuários íons negativos, que, por sua vez, fortalecem a energia vital das pessoas. A turmalina negra é chamada pedra elétrica porque capta elétrons da luz do Sol e gera eletricidade. Cientistas japoneses americanos compram
Varam que essa eletricidade estimula o sistema nervoso, regula a temperatura do corpo, a respiração, estimula os batimentos cardíacos, ajusta a taxa hormonal. A turmalina negra fornece íons negativos e fótons de luz infravermelhos que ativam a circulação sanguínea, combatem inflamações, impedem o acúmulo de toxinas e auxiliam na renovação da derme. Também combatem a alcalinização do sangue, melhoram o fluxo nas artérias e evitam o seu enrijecimento e obstrução. Obsidiana. Estou no caminho certo? Quais meus pontos fortes e fracos? Em que posso melhorar? Se você já se fez uma dessas perguntas, significa que já começou seu processo de evolução como ser humano. Pelo menos, melhorar a cada dia e nos conhecer melhor deveriam ser nossos objetivos principais na vida. Afinal, é para isso que estamos aqui. O problema é que sempre pensamos que temos tempo suficiente, mas, na verdade, não deveríamos ter tempo para desculpas, para a preguiça ou para o comodismo. O tempo é agora, o futuro está mais perto, precisamos mudar já. Primeiro a nós mesmos. Como tempo é curto, o nosso redor também. Não espere a próxima geração para fazer isso. Não. Viemos para esse mundo de férias. Vamos enxergar o que está travado no que somos. Mais resistentes à mudança, quais nossos pontos negativos, nossas sombras e nos colocar no caminho da evolução. Nesses casos, a pedra obsidiana pode ajudar a evoluir, a mexer no que está quieto, acomodado e escondido, mas não resolvido. A obsidiana é uma pedra terapêutica. Possui uma energia focada que detecta exatamente aquilo que atrapalha nosso conhecimento e crescimento, trabalhando exatamente nisso, mostrando você o que é, onde incomoda. Ela trabalha essa energia através de nossa própria vontade de melhoria e perfeição interior. Então, se nosso desejo for pequeno, ela pouco fará. A obsidiana nos ajuda a vencer nossas arestas, fazendo-nos enfrentá-las conscientemente. Mas também é uma pedra que tem um lado doce, quando recorremos a ela em situações extremas, como um grande choque emocional, é capaz de tornar-se receptiva e emitir respostas que logo nos aliviam. Mas, como toda pedra escura, a obsidiana preta deve ser empregada com respeito e cautela. Para aprimoramento do ego, coloque a pedra sobre um dos chakras inferiores, o básico, o sacro ou plexo solar, para atrair as energias mais sutis dos chakras superiores, coronário e frontal. Use-a de 1 a 2 vezes na semana, por, no máximo, 20 minutos. É uma pedra de origem vulcânica, por isso tem uma ligação forte com o fogo. Ela lida com a purificação do ego e, quando se faz necessário, dá um sacode na sua vida e o faz focar no que interessa. Granada. A pedra granada mais conhecida é a que possui um profundo tom avermelhado, como sangue, e simboliza vitalidade, rejuvenescimento, criatividade, atração e apetite sexual. Conhecida por despertar paixões, principalmente pela vida, é muito utilizada quando estamos apáticos, sem impulso. Sabe aquela energia que sentimos em um primeiro encontro ou no início de um projeto desafiador? A granada ressoa essa energia e nos coloca em alerta, prontos para qualquer coisa, com borboletas na barriga e coração na boca. Por isso é muito indicada para quem é menos ativo e possui pouca determinação. No caso de pessoas que já têm um comportamento impulsivo e explosivo, a grana da intensifica tais características. É necessário ter atenção, visto que os outros nem sempre sabem lidar com essa postura. Apesar disso, seu uso não é contraindicado. A pedra apenas evidencia as facetas da personalidade que podem ser trabalhadas. Personificar a própria pedra ajuda na autopercepção. Imagine as pedras e os cristais como colegas de trabalho aos quais você recorre quando precisa de ajuda em uma determinada situação.
Se, por exemplo, uma granada fosse uma pessoa, como ela seria quando estivesse bem e como agiria quando estivesse mal? Descreva a pessoa granada da forma mais detalhada possível. Imagine, extrapole e reges, TRE no papel. Os exercícios de personalizar as pedras e os cristais são um modo mais leve, consciente de fazer uma transferência. Assim, transferimos algumas de nossas características, positivas e negativas, além de sentimentos, para as pedras, o que amplia o nosso olhar e faz com que nos enxerguemos melhor. Todos nós temos momentos ou situações ametistas, águas marinhas ou granadas. Não se trata de criar características para os cristais, mas ver neles algo de nós mesmos. A granada não existe apenas na cor vermelha. Suas cores vão do verde, passando pela cor laranja até o vermelho profundo. A linha de cores e frequências coberta por essa pedra atinge desde o chakra cardíaco até o chakra básico. Relacionamos a granada, pelo seu próprio nome, com algo explosivo. Na verdade, o nome vem do latim granatus, que significa grãos, sementes. Gratidão. Alan Barbieri.